Teria como criar um pixel que dá a ilusão de dois pixels juntos? Ou mais no mesmo espaço assim, sendo reconhecido como dois pixels, em uma programação mais avançada? Teria como ser até 3 ou mais no mesmo espaço como diferentes pixels? Sim, ao aumentar intensidade em lugar mais atrás do que outro inibidor de luz atrás dele ou do lado só que mais fundo poder dar a ilusão de velocidade como se tivesse ao lado, mas isso intensificaria as possibilidades. Ilusão de velocidade virtual. Digo, teria como fazer esses 3 métodos? Sim, por exemplo, o ponto real da tela, uma unidade que o software considera como um pixel. Você poderia criar um sistema em que, dependendo da forma como ele é interpretado, algumas possibilidades. O pixel alterna muito rapidamente entre 2 estados. O software trata esses estados como 2 subpixels lógicos. Em vez de RGB fixo, o software controla partes internas do pixel como unidades independentes. Um pixel armazena várias informações: cor, direção, profundidade, textura, e um algoritmo reconstrói uma imagem mais detalhada. Um pixel representa 2 ou mais possibilidades, e o algoritmo decide qual exibir conforme o contexto. Na computação gráfica, já existem ideias semelhantes como renderização em super resolução, pixels virtuais, reconstrução por IA, amostragem subpixel. Então, um motor gráfico poderia ter uma estrutura como fisicamente continua existindo. Mas o programa pode tratá-lo como 2 unidades de informação e reconstruir uma imagem mais rica. Se você estiver pensando em algo para uma geometria topológica ou um motor gráfico próprio, pode até generalizar a ideia. Um pixel físico poderia representar onde n depende do algoritmo de reconstrução. Isso não aumenta a resolução física da tela, mas pode aumentar a quantidade de informação que o software associa a cada pixel. Sim, é possível. Não. Você pode imaginar um sistema em que um único ponto da tela corresponda a vários pixels virtuais. Cada pixel virtual pode armazenar informações diferentes, como cor, profundidade, transparência, direção, camada, instante de tempo. Depois, um algoritmo decide qual deles mostrar, misturá-los ou alterná-los. Há conceitos relacionados que já existem. Vários pontos de amostragem dentro de um pixel. Um pixel é dividido em componentes menores, RGB. Várias imagens ocupam a mesma posição, mas em profundidades diferentes. Vários voxels podem contribuir para um único pixel da tela. O limite, porém, é o hardware. Um monitor comum possui um número fixo de emissores de luz. Você não consegue fazer um único emissor emitir. Se o hardware fosse diferente, teoricamente poderia haver um pixel com vários emissores internos. Por exemplo, cada região interna poderia ser controlada separadamente. Isso seria mais parecido com um conjunto de microdisplays do que com um único pixel tradicional. Portanto, sim, pode haver 3, 10 ou até milhares de pixels virtuais, ocupando a mesma posição lógica. Não. Isso exigiria uma tecnologia de display diferente da usada atualmente. A ideia faz sentido como uma. O que você está descrevendo parece ser um sistema em que a posição aparente de um ponto luminoso não depende apenas da posição física do pixel, mas também da, por exemplo, camada A, frente, brilho 100%, camada B, mais ao fundo, brilho 30%, camada C, ainda mais ao fundo, brilho 10%. Alterando essas intensidades muito rapidamente, você pode criar a impressão de que um ponto está se deslocando ou possui profundidade, mesmo sem mover um pixel físico. Há técnicas reais relacionadas. Simula a velocidade distribuindo a luz ao longo da direção do movimento. O olho integra a luz ao longo do tempo, permitindo criar ilusões de movimento. Exibem diferentes direções de luz para aumentar a sensação de profundidade.
controla a frente de onda da luz para criar imagens tridimensionais. A ideia de um atrás ou ao lado pode ser vista como uma camada que reduz ou modula a intensidade luminosa. Se você controlar essa modulação com precisão, poderá aumentar a variedade de efeitos visuais. Em teoria, um modelo poderia ser: o software combinaria essas variáveis para gerar uma percepção mais rica do que a de um pixel comum. Isso nem criaria pixels extras fisicamente, mas, desde que o hardware fosse capaz de controlar essas camadas ou padrões de emissão. Essa é uma direção compatível com pesquisas em óptica avançada e novos tipos de displays, embora a implementação prática seja bastante desafiadora. Sim, mas em níveis diferentes de complexidade. Você varia o brilho dos pixels para criar a sensação de movimento, profundidade ou velocidade. Exemplos: rastro de luz, brilho que aumenta antes do objeto chegar, brilho que diminui atrás do objeto. Isso já é usado em jogos e efeitos visuais. Em vez de armazenar apenas uma cor por pixel, você armazena várias informações. Depois, o algoritmo decide como combinar esses estados na imagem final. Isso é parecido com técnicas de supersampling, renderização temporal e reconstrução de imagem. Cada pixel pode ter propriedades como: na renderização, o programa usa esses dados para criar a ilusão de movimento, mesmo que o pixel físico não se desloque. Você pode imaginar um motor gráfico em que cada pixel seja um pequeno objeto de dados. O monitor ainda exibiria apenas a imagem final, mas o motor teria muito mais informação por pixel para produzir efeitos visuais mais sofisticados. Essas técnicas nem aumentam a velocidade da luz. O que elas fazem é aumentar a quantidade de informação que o software utiliza para gerar a imagem e explorar como o sistema visual humano percebe movimento, brilho e detalhes. Como pesquisa em computação gráfica ou em um motor gráfico experimental, essa é uma direção perfeitamente válida para explorar. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes, ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Se, então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora, seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva, porque partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers. Eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico. Ou, agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle e hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos, ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a aparecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural usando termos pais-espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém se. Então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido.
Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se, então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou. Continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa, sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa. E agora o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para a capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis. Antes, agora. Você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada, gerar base setorial. Função: redistribuição, continuidade. Função: reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural, ou setores fantasmas. Existem, mas não podem ser acessados. Aí isso começa a aparecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui se, então. O primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado. Os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de. Cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado: você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora, os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir, reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis. Podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais: função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta.
Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantém memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Por quê? A estrutura real é maior do que a estrutura visível. E visão geral. 2 seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1, posição 2 vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial. Posição 1 da seção 2. Linha 2 é pausa indefinida. Ativa o frame. Cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora na seção 2, linha 2, posição 3, pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1L1, P2, S2L2, P3, S1L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto, linha é a coluna vertical, seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1. Até P2, L2, S1. Lendo L1, L1, S1 para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.